Shalom, graça e paz. Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Continuando a série Pastoreio Funcional, onde nós estamos aqui abordando questões práticas para um aconselhamento eficaz, tanto da parte de você que busca um aconselhamento, quanto da parte de líderes que se veem nessa função, nessa responsabilidade de aconselhar. Então nós passamos aqui por vários temas, abordando questões muito importantes de identidade, de libertação, de traumas, de enfermidades. E hoje eu venho falar sobre a plataforma demoníaca versus a lei da responsabilidade. Amém? Então prepara o teu coração para a gente ministrar hoje falando sobre isso, falando sobre rejeição, falando sobre revolta e assuntos muito importantes a serem abordados para o crescimento espiritual e o fortalecimento da nossa vida em Cristo. Amém? Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, essa é a live Café com a P. A gente está aqui tomando um café e compartilhando a palavra de Deus desde 2016. Primeiro no Facebook, depois no Instagram, com mais de 700 lives para abençoar a sua vida, com inúmeras temporadas. Nós já ministramos a Bíblia toda mais de uma vez. Sabe o que é isso? Se você tem tomado café comigo, você pode dizer que você já foi ministrado na Bíblia toda mais de uma vez comigo. Então, isso é motivo de grande alegria, de grande vitória. Amém? Clica aqui no aviãozinho de papel, né, e convida alguém para tomar esse café aqui com a gente, né? Vamos lá, vamos chegando. Marca aí seus convidados para a gente tomar um café. Aqui o café é de verdade, tá, gente? Não é fake, não. Aleluia. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Eis aqui a minha vida, a vida dos meus irmãos. Continua ministrando nesse devocional de hoje. Fala profundamente aos nossos corações. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Abre, Senhor amado, os nossos corações. Vem com a tua luz entrando, eitarabás, turialabás, trazendo vida e vida em abundância, manifestando a tua glória e o teu poder, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Haja café, né? Haja café, é verdade. Vamos lá, gente. Nessa caminhada aí, nossa, né? A gente está baseado em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Tá? 2 Coríntios 4, 3 e 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esse texto nos mostra o seguinte, que mesmo esse evangelho da glória, que é o evangelho das capacitações de Cristo, que é a imagem de Deus, refletindo a sua luz, tem pessoas que estão cegas por causa da incredulidade. E aí, esse evangelho fica encoberto e essas pessoas acabam perecendo. Esse texto nos revela algo poderoso, nos revela uma realidade triste com respeito ao mundo espiritual. Mesmo Jesus tendo morrido para nos salvar, mesmo Ele tendo aberto um novo caminho para a manifestação do poder capacitador, tem pessoas que continuam cegas e morrem por causa disso. A primeira coisa que me vem à mente é orarmos: Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que vejamos. Ministramos numa das lives da semana passada, estão salvas, tá, gente? Eu não sei quantos aqui assistem depois dessas lives. Eu sei que a experiência de assistir ao vivo é uma e assisti-las depois é outra.
tá? Eu tenho colocado já algumas dessas lives dessa temporada no YouTube. Você pode procurar lá na minha rede do YouTube. Clicando no link da bio, você vê ali naquela página, vai ter embaixo as minhas redes sociais, tem o YouTube ali, você pode me seguir. Muitas pessoas preferem ver no YouTube, porque você consegue botar o vídeo em velocidade acelerada e tal. Eu pergunto isso por quê? Porque eu tenho salvo essas lives no Instagram. Mas, de repente, se para você isso não faz diferença, então a gente pode fazer diferente, não salvar mais live, né? Viveu ao vivo, viveu, senão depois não vive mais, né? Você que diz aí para mim. Nessas lives da semana passada, a gente falou sobre uma realidade atual de uma geração com total inversão e aversão de valores, uma cultura globalizada anticristã que tem afetado a vida da igreja e mudado a configuração familiar, né? Por quê? Porque eles vêm com uma relatividade moral, perversão sexual, perda de vínculos e a explicitação do ocultismo. Isso é muito sério, porque se a gente juntar isso com o avanço tecnológico, o profeta Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E eu estava vendo um vídeo esses dias até do Rafael Bittencourt, né? Às vezes eu gosto de vê-lo aí. Se o meu vídeo chegar até ele, um abraço para você, Rafael. Parabéns pelo seu trabalho, meu xará. E ele estava falando uma coisa muito interessante sobre isso, que vale a pena a gente replicar aqui, que é o seguinte: a curva, a dobra do conhecimento, né? E ele vai explicando ali com dados mais específicos do que eu estou falando agora. E essa curva foi dobrando, o conhecimento adquirido em determinado tempo foi reduzindo a tal ponto que a cada ano o conhecimento dobra. Então a profecia de Daniel está se cumprindo. O fato é que muitas vezes nós, como igreja, passamos a correr atrás do vento quando a gente não sabe como aplicar isso em favor da vontade de Deus, do plano de Deus. Por um lado, nós vemos igrejas totalmente alheias a qualquer tipo de uso de tecnologia, o que é ruim, porque é uma ferramenta que pode ser usada para o bem. Por outro lado, nós vemos igrejas que se acham na vanguarda, participando de determinadas experiências que para mim são muito perigosas, como o metaverso, que conecta as pessoas de tal forma à realidade virtual ao ponto de desconectá-las da realidade, desta realidade física. E isso é diferente do que a gente está vivendo aqui, tá bom? A partir do momento que você se enche de aparelhos, de coisas para viver uma experiência além jogo, né? O jogo já é complicado por causa do vício, né? A pessoa está ali jogando com aqueles óculos e tal. Imagina demais experiências nesse sentido, né? O caminho importante é o caminho do equilíbrio, ok? É o caminho do equilíbrio. Agora, esse avanço tecnológico, essa dobra de cada vez mais acelerada de conhecimento, torna a igreja e o mundo em geral, mas a igreja também numa piscina rasa, onde a pessoa vive preocupada porque está vindo mais conhecimento e aí ela não retém nem aplica. Então ela se enche de informação, mas ela não adquire conhecimento, porque ela não pratica. Ela nem tão pouco chega à sabedoria, porque não dá tempo de até se frustrar na aplicação daquilo que ela está fazendo. E se isso fosse pouco, ainda era ruim. Pode piorar. Pessoas que estão completamente imersas nesse estilo de vida criticam você, que vai mais devagar porque você quer ouvir, praticar, aplicar, aprender com os erros seus ou dos outros e crescer. Isso leva tempo. E aí as urgências dessa velocidade imposta são muito perigosas, são muito danosas, né?
A igreja acaba se tornando uma igreja humanista, com desviados dentro e fora da igreja, e um discipulado de crise, né? Onde não aborda. Gente, pelo amor de Deus, escuta isso aqui. Eu não entendo. Eu não entendo. Os demônios foram embora? Quer dizer, olha só, eu louvo a Deus, eu estou mais preocupado com o céu do que outra coisa, mas o fato é, tem gente que vive o ministério como se não tivesse mais opressão, como se não tivesse mais demônios, como se nada, sabe? Quem canta os seus males espanta. Vai lá, fica de boa, que vai dar nada, não, vai, tá tudo bem. Entende? Como que deve acontecer isso, gente? A gente tem que aprender a lidar com todas as situações. A gente tem que ter o exercício da alegria e da felicidade. Isso é muito importante. Mas a gente também tem que aprender a lidar, repreender, sabe, determinadas situações e lidar com isso. E hoje o que eu vejo é que as pessoas não ensinam isso a nível espiritual. Eles estão ensinando a nível meramente intelectual. Só que isso não traz uma solução no âmbito dos problemas espirituais. E a Bíblia fala que para aquele que é espiritual, tudo é espiritual. Então não abordam mais nenhuma das questões focadas em libertação, em cura, em crescimento espiritual, simplesmente no bem-estar social da vida da igreja. E isso é complicado, por quê? Porque aí nos leva a questionar exatamente a eficácia ou a veracidade de um novo nascimento e quem dirá da conversão da alma. E aí nós chegamos nos aspectos de restauração, regeneração, libertação, reeducação espiritual. E nesse processo a gente entende que a gente precisa desaprender algumas coisas. Isso se dá por meio de quê? De confrontos. A gente precisa reaprender algumas coisas. E a gente precisa estar aberto para aprender sempre. E aí o aconselhamento e o convívio da igreja tem que vir trabalhando a questão da história pessoal, da história familiar, da história das suas gerações, da história do território onde você cresceu, onde você vive, abordando também essa diferença entre comportamento e herança, né? O que é meramente comportamental, mas o que está sendo influenciado por herança ou por cultura estabelecida. E aí o aconselhamento vem para ajudar a diagnosticar e tratar isso, né? Nós vimos então aqui na questão nessa questão aqui de aconselhamento que existe a lei da herança e a relação da lei da herança com uma plataforma demoníaca. O que é isso? Todos nós temos herança cultural, emocional, espiritual, além de herança física. E isso inclui coisas boas e coisas ruins. Quando a gente vai, por exemplo, num psicólogo para buscar uma orientação profissional que nos ajude, esse psicólogo ele vai geralmente esmiuçar o passado emocional, tá? Mas não é papel dele se ocupar de princípios espirituais. Né? Ali, como que funciona essa questão? A gente aborda tanto a psicologia quanto a libertação e a psiquiatria, a gente vai abordar talvez os mesmos princípios que eu não posso mudar o que fizeram comigo, mas eu posso decidir o que fazer com o que fizeram comigo. Né? Então, quando você vai no psicólogo, ele te ajuda a organizar aí seu quarto de bagunças, né? Quando você vai num psiquiatra, ele vai combater qualquer desordem bioquímica ou orgânica, mas ele não interage com as causas desse distúrbio. Tá? Quando a gente está falando de libertação, a nível de aconselhamento, então a gente vai detectar e repreender espíritos malignos, a gente vai fechar brechas devido a feridas emocionais ou iniquidades, que são pecados que se tornaram corriqueiros comuns. Então, a lei da herança é onde você assume uma responsabilidade. Você pode
não ter feito nada para ter recebido aquilo, mas está ali. Você pode abrir brecha e essas coisas te alcançarem. Então, e muitas vezes também de maneira até inocente, nós somos atingidos e essas feridas, esses excessos, esses abusos são causados muitas vezes pelas pessoas que têm autoridade sobre nós, certo? Então, o aconselhamento ele tem um poder, primeiro, quanto mais inteligente e profético, maior é o conhecimento. Estou falando aqui de inteligência não somente humana, mas de inteligência de Cristo, de abordar isso com a mente de Cristo, de maneira profética. Quanto mais ele for dessa forma, maior vai ser a manifestação do conhecimento. Quando você ingressa no conhecimento, né, então quanto maior o conhecimento, mais luz a gente recebe para organizar a nossa vida. E aí a gente tem que assumir responsabilidades. Muita gente acha que ser livre é não ter responsabilidades. Mas quanto maior a luz que brilha nas áreas escuras da nossa vida, mais responsabilidade a gente tem que assumir para tomar decisões. Então, quanto maior responsabilidade, maior liberdade existe. Isso é o poder do aconselhamento, tá? E a lei da responsabilidade está baseada nas escolhas que a gente faz. A gente muitas vezes, a maioria das vezes, não tem a escolha de mudar o que foi feito contra nós, mas a gente tem a escolha de decidir o que fazer com isso. Aqui entra a decisão do perdão, independente da capacidade do perdão. Aqui entra a escolha que vai determinar, vai construir os meus hábitos. Quando você escolhe por Jesus, você está ingressando numa vida, num estilo de vida, tá? E aí, que envolve o quê? A necessidade de relacionamento com Deus, de conhecer e ser conhecido e caminhar de maneira coerente com a tamanha capacitação que nós recebemos. E aí esses hábitos vão marcar a nossa vida, determinando o nosso caráter, de modo que isso vai determinar o nosso destino. Então, escolhas determinam destinos. Aqui, quando a gente conhece a árvore, não pelo fruto, mas pela semente. Quando você conhece um tipo de semente, você sabe que árvore que vai dar. O aconselhamento e a libertação é muito mais do que expulsar demônios. É ensinar a gente a identificar as sementes, para que a gente tenha uma boa colheita. Só que o que acontece? Nessa plataforma de ação demoníaca, nós vemos aqui, de um lado, as rejeições e os abusos que pressionam, né, a sua vida e que fazem elevar-se o quê? As desordens psicossomáticas, né? E aí eu quero abordar alguns pontos aqui, né, dentro disso. Por exemplo, toda figura de autoridade ela acaba exercendo de alguma forma, mesmo sem querer, algum dano. Imagina quando é proposital, né? Então nós vemos aqui um pêndulo que vai ou para a rejeição ou para a rebelião. Ou muitas vezes ele vai de um lado para o outro, né? Vai dependendo muito também de como é a tua personalidade, né? Se você é alguém mais passivo, se você é alguém mais ativo. Então, o que acontece? O que produz a rejeição? Emoções como a tristeza, como a autocompaixão, autodepreciação,
que aí gera depressão e leva a pessoa à apatia. Então essas emoções, você não tem que evitar todo e qualquer tipo de tristeza. A tristeza faz parte do pacote da vida. A questão é que quando a gente vive triste, vive entristecido, vive sendo entristecido, isso vai gerando uns sentimentos de autocompaixão. Ah, coitado de mim, eu não dou certo mesmo. Ah, eu sou infeliz, olha aí, ó, de novo, né? Autodepreciação. E é interessante porque tem famílias que têm o hábito de se depreciarem. Gente, eu não quero entrar no extremo, tá? Antigamente, como é que a gente resolvia questões de bullying? Na maioria das vezes, tá? Alguns não se resolviam, mas muitos se resolviam como? O cara falava assim, ah, seu cabeçudo. Você fala, ah, cala a boca, magrelo. Quer dizer, tinha um confronto, a pessoa sentia no mesmo nível, e ali geralmente a coisa, com a reação, ela parava, né? Então eu não quero aqui criar uma situação extremada como na atualidade, onde tudo é problema, ninguém sabe, a famosa geração mimimi, né? Não é isso. Mas tem famílias que vivem baseado em depreciação, se tratam somente com palavras depreciativas, sabe? E aí nós vemos que as pessoas ficam tentando compensar essa ferida. Como? Ele não pode ver o seu talento, que ele vai lá e ele tem que te depreciar para ele poder se levantar. Então isso é um problema muito sério, tá? Isso gera autodepreciação também, gera depressão. A pessoa começa a se ver como no espelho. Ela se vê como alguém realmente incapaz, infrutífero, e ela começa a se olhar por essa ótica. E essa depressão vai gerar muitas vezes a apatia, que é o quê? Eu não vou sentir, eu não vou tentar, eu não vou fazer. Por quê? Para eu não me frustrar. Por isso que eu não gosto de algumas afirmações soltas ao vento, como por exemplo, não gere expectativas, que assim você não se frustra. O cara já é um frustrado da vida. Nunca tem expectativa. Quer dizer, a gente tem que entender o seguinte, eu não vou gerar expectativas que não são possíveis. Agora, se eu vejo possibilidades, capacidades, opções, eu vou gerar expectativas, até para me relacionar com isso, entende? Você imagina você fazendo uma proposta de um projeto, sem expectativa nenhuma. O cara não quer nem terminar de ouvir você falar do seu projeto. Ele fala, nem você está acreditando, quanto mais eu. Então a apatia, ela é essa emoção fruto da tristeza, da autocompaixão, da autodepreciação, da depressão, que é um sentimento até na tentativa de proteção, entende? E isso cai aonde? No intelecto, né? Que bênção, Tarsila, que Deus está podendo te tocar através da minha vida, né? E da vida de tantos que têm colaborado na minha vida também, porque o que eu ministro aqui é fruto do que eu tenho recebido de muitos, né? Ao longo dos anos. Aí isso gera, a nível do intelecto, que é um complexo de inferioridade. Tá? E é engraçado porque a gente ministrava cânticos em momentos congregacionais, né, onde a gente saía do lugar e cantava para alguém, entende? Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Então olha só, você estava ministrando o quê? Estava ministrando a parte de Deus na alma, no intelecto da outra pessoa. Isso é maravilhoso. Só que o complexo de inferioridade leva à insegurança. Bom, se eu sou menor, eu não vou conseguir. E aí a pessoa tem aquele senso de inaptidão. Eu não sirvo para isso. Meu Deus. E aí vem o sentimento de culpa. Isso é sério, hein? Olha essa sequência.
Olha essa sequência. No intelecto, complexo de inferioridade, insegurança, inaptidão e culpa. Meu Deus. Isso atinge o espírito. O inimigo usa isso para quê? Para apagar a chama do Espírito de Deus. Nós vamos orar em cima disso agora. Aí a pessoa tem o espírito apagado, morrendo, extinto, desanimado, e chega ao desespero, que leva ao suicídio. Tudo por causa de rejeição. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te valida é Deus. Quem te valida é Deus. Então quem te aceita é o Senhor. E sabe qual é a verdade a respeito disso? É que a forma pela qual Deus começa nos validando é quando a gente se apresenta para Ele trazendo todas essas coisas. Olha que interessante. Para. O dia que eu me livrar disso, Deus vai me aceitar e vai me validar. Não. Jesus comprou essas coisas, deixou nas nossas mãos para que a gente se aproxime dele com estas coisas, porque é através dessa entrega que nós somos aceitos. Então, vem comigo, Deus, eu te entrego a tristeza que me abateu. Eu te entrego as tristezas por qualquer motivo. As tristezas das frustrações, as tristezas das tentativas equivocadas ou frustradas ou abatidas pelo inimigo. Eu te entrego, ó Pai, os sentimentos de autocompaixão que eu tive, de pena de mim mesmo e de autodepreciação que me levaram à depressão e à culpa, dizendo, tá vendo? Você é muito burro, Quantas vezes você disse isso para você? Eu sou burro demais de tentar isso de novo. Senhor, te apresentamos não só as emoções, mas o nosso intelecto, que por apatia gerou complexo de inferioridade, insegurança, um senso de inaptidão e um sentimento de culpa. Em nome de Jesus, nós te apresentamos essas áreas, Senhor. É o Senhor que nos capacita, Tu és a nossa alegria. O Senhor não tem pena de nós, só tem misericórdia. O Senhor nos coloca dentro do seu coração. Ah, Deus, o Senhor é a nossa segurança, nossa torre forte, nosso porto seguro, a nossa torre de libertação. É o Senhor que nos capacita e nos isenta da culpa. Por isso, Pai, que todo espírito apagado seja reacendido, que todo espírito que se encontra em morte receba vida, Zoe, que todo aquele que se sente em extinção receba agora fôlego de vida em nome de Jesus, ânimo e esperança, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Pessoas mais passivas, com personalidade mais passivas, reagem assim. Pessoas mais ativas, quando elas são atingidas, feridas na sua alma, então elas respondem com sentimentos de hostilidade. Elas respondem com presunção, com sofisticação e vão da euforia à depressão. E aí esses aspectos emocionais atingem o intelecto, gerando o quê? Complexo de superioridade. Se tornam pessoas hipercompetitivas, dominadoras,
rígidas, manipuladoras, obstinadas, não ensináveis. E isso atinge o quê? O espírito, trazendo concepções ilusórias da realidade espiritual. Ressentimento, amargura, crítica, um espírito de controle e possessividade que leva ao homicídio. São pessoas que matam os outros, sejam espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente. Qual é o caminho, Senhor? Eu me apresento a Ti com esses sentimentos. Que toda hostilidade seja agora colocada no altar. Em nome de Jesus, que toda presunção, Deus, seja colocada no altar. Aquele que acha que está de pé, tome cuidado para que não caia. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, o intelecto com os complexos de superioridade, competitividade, rigidez e manipulação, obstinação, com espírito não ensinável. Deus, traga agora ambas as pessoas, Senhor, para o equilíbrio, onde o Teu prumo vem, Senhor, nos trazendo para o centro, uma vida centrada, uma vida de equilíbrio. Senhor, nós agora assumimos a responsabilidade sobre o que fizeram com a gente. Assume. Você não pode mudar o que fizeram com você, mas você pode decidir o que vai fazer com isso. Então assume as rejeições e os abusos. Fala assim, eu recebi isso. Eu sofri isso, sim, mas não vou ficar sofrendo isso. Assume isso e reconhece as desordens que isso causou na tua vida. Porque essa é a plataforma do inimigo. Abusos, rejeições que levaram às desordens. Quando a gente identifica, mapeia, reconhece, a gente está denunciando a plataforma demoníaca. E ao mesmo tempo, quando a gente assume, a gente abre a nossa mente física e espiritual, a nossa emoção, para enfrentar e tratar as questões à maneira de Deus. Mediante a resposta do Senhor, por tudo que estamos conectando a Ele. Em nome de Jesus. Rei Carabaço decai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Esse foi o Café com a P de hoje. E amanhã, se Deus quiser, a gente vem ministrando aqui sobre fortalezas mentais, ok? Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha. Também quero agradecer a generosidade daqueles que têm semeado em nossa vida ministerial, seja com orações, com palavras de testemunho, seja adquirindo um dos nossos cursos ou ofertando, né? Então está aqui também o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Caso você queira se unir a essas pessoas que têm semeado qualquer valor, que nos permite continuar nos nossos projetos, não só no Café com a P, né, que é a nossa comunicação online, mas nos projetos do dia a dia, né, com várias, literalmente pessoas de várias nações, com as quais a gente tem contato aqui, levando essa palavra para pessoas de todas as etnias, né? Se você não sabe, nós estamos aqui numa cidade onde tem realmente centenas de nações representadas. Cada contato tem um poder de alcance muito grande. E você faz parte disso, quando você ora por mim, quando você compartilha um vídeo,
quando você semeia na nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente. Vai no link da bio também. Vem fazer parte do Telegram, da família Café com AP. Ali a gente continua compartilhando, faz enquetes, te conhece mais de perto, tá bom? Então clica no link da bio, vem e entra no Telegram e vem conhecer mais da gente. Fica na paz e na graça de Jesus, no shalom de Deus.